Oi, pessoal. Marcos Lago aqui. Para o pessoal da Provida, Promente, eu sou o filho do Cortes, tá? Meu nome é Marcos Lago Cortes de Campos Filho, tá bom? E meu pai foi um amigo do Dr. Celso. Como muitos de vocês já ouviram em aulas, em áudios de aulas, falarem o nome do meu pai. Muito bom. Vamos lá. Essa mensagem aqui é para todo mundo que já passou pela Escola Provida. Ah, A instituição foi criada pelo Dr. Celso, lá no fim dos anos 70, né? E ele durou até 1981 e foi embora. E depois, a Provida continuou. E continua até hoje. Super forte, pessoal. É, Passando tudo que ele deixou. Tentando com tudo que eles conseguem, continuar a obra do mestre, né? E aí, eu vejo um monte de gente que saiu reclamar. Reclamar e tal, e fala mal, e fala não sei o quê. Gente, para, chega. Não entenderam nada. Quem está reclamando não entendeu nada, né? Tem que agradecer que de 81 até hoje ele não está mais, ele não está fisicamente. E a Provida continua, e continua no mundo todo. É um trabalho insano, pessoal, um trabalho dificílimo, e feito assim, da maneira que dá. É isso que talvez, não sei por que não estão enxergando. É feito da maneira que dá, mas eles não param. A Escola Provida não para. Olha o dízimo, gente, olha que trabalho fantástico, né? As aulas do Dr. Celso estão lá. Eu quero o conhecimento, isso é o que eu ouço. Eu preciso terminar o 4,5. O que quer dizer isso? É igual ir na escola comum e aprender matemática, física, química. Como assim? Né? O que quer dizer isso? Conhecimento está dentro, sempre esteve dentro. Né? Primeiro curso lá do mestre, o que, que ele fala? O verbo aqui é sentir, não é? Não está fora. Seja você mesmo. Ou seja, não está fora. Ele nunca disse que a coisa estava fora. Ele nunca disse isso. Ele passou tudo no básico. Já está lá. Não precisa ir mais. Né? E eu acho que a incapacidade de ter a gratidão pela Provida é muito ruim de todo mundo. E eu também já fui um desses caras, tá? Lá no, nos meus 18 anos, quando eu saí, quando teve o racha, e eu saí, demorei muito tempo para voltar, depois fui para várias outras escolas, né? Passei por um monte de escolas e vi barbaridades sendo cometidas em nome do Dr. Celso, né? Um horror, horror, uma falta de agradecimento para a instituição que tinha dado para aquelas pessoas uma vida nova, né? É, Onde tem ser humano comum, tem corrupção. A corrupção começa da hora que você acorda, né? Na hora que você acorda, você vai lá e toma um café, você já está se drogando. Corrupção. Só que a gente acha que isso é normal, a gente convive com a corrupção de uma maneira tão simples, né? Tão fácil, aceita tudo. Só que depois reclama, né? Então a turma que reclama da Provida tá errada. Como ele falava, tá errado, para, sem vergonha. Ele falava essas palavras no básico, tá? Sem vergonha, para de fazer coisa errada. Então, vamos lá. Para a turma que saiu e que reclama, quer dizer que vocês não aceitam o que vocês merecem.
porque a gente só tem o que merece. Ué, se você só tem o que merece, é isso aí. Ou você aceita ou você briga. Agora, se você briga, quer dizer que você não aceita que você merece, você não sabe nem quem você é, e tá querendo falar, né, como ele fala como é que é, o Fabinho falava? "É um anão e ainda quer falar?" É assim, tá. Então um monte de encrenca de famílias, lá no começo, um monte de encrenca entre gente que conviveu com ele dia a dia e se encrencou depois que ele foi embora. Então quer dizer que não ficou. Mas não ficou o quê? Não ficou dentro das pessoas. Não era fora, ele veio como talismã. Ele mesmo falou isso, ele veio como talismã. O talismã é o que te lembra do absoluto. Em você, não é fora, é em você o absoluto. Vai procurar dentro de você, né? Enfim, ok, acho que quando tem a o mau funcionamento entre pessoas que não são o Dr. Celso, né, os caras que ficaram. Você quer sair, quer montar a sua escola? Vai, mas não fala mal de ninguém, né? O conhecimento não é da Provida, o conhecimento é do universo. Ai, direitos autorais, que cacete quer dizer isso? Gente do céu, olha para cima e olha para o sol. Qual é o direito autoral do sol? Enfim, mas tudo bem. Eu acho que tem que agradecer a Provida. Eu tenho um grande amigo, está lá no avançado 4. Esse moço trabalha sem parar pelo mundo bem melhor, sem parar. Tudo que ele faz, ele está pensando como que ele leva o conhecimento do Dr. Celso para fora, para fora da Provida, para dentro da Provida, ele trabalha sem parar. Está lá desde menino, faz muito tempo. Então, quando eu olho para a turma toda, eu olho para mim mesmo, né, passei por várias escolas e passei por lá também, voltei para lá no ano de 2021, fiz os cursos online, voltei para a introdução e fui aceito de novo, de volta, tudo certo. Porra, pessoal, o que que é isso? O que que você precisa mais do que a aula de quarta-feira da introdução, né? Se você entender o que é paciência, ouve 100 vezes o que ele falou sobre paciência, 100, até você entender que você não precisa mais nada, nada, né. Mas é não, agora eu tenho as aulas, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o que lá. Ok. Ó, tem um episódio comigo, né, nessa história aí. Eu tenho alguns materiais sim, audiovisuais, tenho sim. E eu trabalho com eu sou psiquiatra, eu trabalho com um assunto que chama transcendência. Expansão de consciência. E quando eu tenho meus pacientes ou familiares e amigos que passam pelo meu treinamento de transcendência, e eles atingem a transcendência, eles precisam de informações. Por quê? A transcendência é um fenômeno mais ligado ao cérebro direito, lado direito do cérebro. Só que o lado direito, ele não fala. E tem esse probleminha aí. Então, quando você está no estado de transcendência, você tem uma série de visões, percepções, raciocínios, tudo. Mas é muito difícil de contar essa história, porque quem fala é o lado esquerdo do cérebro. Então tem esse problema fisiológico aí. E aí, para você conseguir aproveitar o estado de transcendência, você precisa ter vocabulário. E o vocabulário do que eu uso é variado. Tem vários autores. Um desses autores é o Dr. Celso Charuri, tá? E aí, comecei a passar alguns audiovisuais para a minha turma. Uma coisa fechada, sem interesse comercial, interesse de treinamento, né? Para que eles soubessem o que que é um homem transcendente falando e quais são os termos que o transcendente usa. E estava indo super bem. Até que escapou o vídeo, escapou os links lá, e aí um monte de gente
viu alguns materiais, eu percebi na manhã seguinte do dia fatídico, e aí bloqueei todo o material, né. Por quê? Porque tem uma coisa legal na terceira dimensão que chama, direitos autorais e eu posso ser punido, né, por transmitir esse tipo de coisa. Não foi publicamente, nem foi por dinheiro, então não vejo que tenha grande problema, só que agora, por causa desse frisson, né, de querer ouvir a voz do mestre de novo, um monte de gente viu e um monte de gente ficou falando e tal, foram 3.000 views nos meus materiais. Um pouco assustador, né, enfim. Tem que ouvir, pessoal, agora, o que que vocês vão ter que ouvir? A voz de dentro, a voz de dentro. Quando que o Dr. Celso fala dentro de você, porque como ele representa a turma do absoluto, o absoluto fala dentro de você o tempo inteiro, porque você já está lá. Tem essa coisa de estar aqui, né? Se você é da mente, vida e ainda acha que quem manda é o corpo, não entendeu nem o básico, né? Então, pode parar e voltar a estudar tudo de novo, tá? Você que está fora, quer dizer, não reconheceu que o trabalho dele foi mantido por gente que lutou pra caramba. Pode ter errado e certamente errou. Com certeza errou. Eu tenho experiência pessoal de erros de lá. E quem de vocês nunca errou? Mas quem de vocês tem a possibilidade, a capacidade de manter uma escola como a Provida? Então, ok, quer falar mal? Você é fofoqueiro, só isso que você é, né? Agradece, agradece de joelho que sem o mestre esses caras conseguiram manter a Provida até hoje, tá bom? Enfim, vamos lá, um pouquinho de história. Então, em 1979, em janeiro, eu estava de férias lá em Atibaia, tinha 11 anos. Aí meu pai chegou lá no fim de semana, para ficar com a gente lá nas férias. Ele era professor do Objetivo. E aí chegou lá, com pirâmide, com um monte de coisa. Pô, fiz um curso aí com o cara é fantástico, não sei o quê, vocês têm que ir e tal. Puta, eu fiquei enlouquecido, né? Como é que é? Faz o controle da mente, como é que é esse negócio? Legal. Isso era janeiro 79, maio 79, estava eu e minha mãe lá para fazer, lá na Promente, né, na Divino Salvador. Aí eu cheguei lá, aí a Mara, né, olhou para mim: "Ué, quem é você?" "Sou o Marquinho", né. "Pô, você vai começar o básico aí, mas tem que fazer entrevista. Você fez entrevista, doutor?" Eu falei: "Não". Ele falou: "Espera aí". Ela ligou lá no consultório dele e aí pelo telefone ele conversou comigo e me entrevistou, né. Enfim, me aprovou para o básico, e aí eu fiz o básico. Muito bom. E foi assim, né, 79 eu fiz o básico, depois eu repeti num básico que eu estava repetindo, foi muito interessante, porque eu tinha 11 anos de idade, a gente os repetentes ficavam lá fora, né, na casa da Promente, vocês lembram, né? Ficava lá fora e aí nos intervalos a turma me olhava e falava: "Mas quem é você? Que está fazendo aqui? Uma criança, né?" E por assim, por uma coisa da vida, minha mãe e meu pai não estavam comigo, eu estava sozinho, eu ia de carona com os parentes, né. E aí só que os meus parentes estavam fazendo pela primeira vez e eu fazia como repetente, eu fazia lá fora, então ficava todo mundo olhando: "Quem que é esse menino aí que tá sozinho?" Daí aquela sexta-feira, né, que acaba 4 horas da manhã e a turma me olhava: "Ah, nossa, mas como que você tá aqui?", né. Muito interessante naquele momento. Cheguei na casa da minha avó, depois da sexta, às 4 da matina, ela falou: "Meu Deus, mas o que que tá acontecendo com você?". Enfim, aí no domingo, a irmã da minha mãe foi lá buscar foi buscar meu tio no domingo do básico, meu tio tinha feito o básico, e ela foi conversar com o doutor Celso preocupada, mas puxa, meu sobrinho é muito novo, né, por que que como é que você deixa ele fazer esse negócio? Aí ele falou para ela: "Olha, fica tranquila, ele tá tranquilo aí, pode fazer". E tem uma frase interessante, ele falou: "Se um dia ele quiser montar uma religião, ele pode montar inclusive, então fica tranquila que esse aí tá no lugar". Legal. Aí veio 1980, 1980 eu não participei quase, não sei porquê, acho que meu pai estava
com as coisas dele lá, dos cursos dele, não tinha muito tempo para me levar, meu pai era deputado também, muito culpado, minha mãe frequentava, mas, eu não fui com ela naquele ano de 80. Mas em 80 tem uma coisa interessante, o meu pai faltava muito às aulas, né, faltava muito, então, sei lá, ocupado, tinha as coisas dele, mas o doutor Celso gostava muito dele, né. Meu pai estava na introdução, um dia ele chegou lá na sede, aí já era lá na Iambiquaras, né. E ele: "Cortes, porra, Cortes, você falta muito, Cortes, não dá, tua turma já tá no 3, você tá na introdução, senta aí". Aí, lá na sala principal, sentou, e doutor Celso ficou 3, 4 horas com meu pai ali, quem mais ouviu também, tinha gente ao redor. E ele levou meu pai do introdução até o 3 em 3 horas, tá. Esse era o doutor Celso. E aí falou: "Pronto, agora você tá no 3, já tá de volta com a tua turma, pode ir lá". Legal. Muito interessante. Bom, aí veio 81. 81, o ano que ele morreu, vocês sabem disso, né, quem não sabe agora, sabe agora. Aí, um dia meu pai chega em casa e fala: "Ó, o doutor Celso pediu para você ir fazer o avançado 1". Interessante, como assim ele pediu? "É, vai lá fazer o avançado 1. Só que já está lotada a sala, você vai ter que sentar junto com a turma de repetição, como se você estivesse repetindo". Falei: "Tá bom". Fui lá, aí eu tinha 13 anos já, eu sou de janeiro, né, então em 81, quando eu fui fazer, no começo do ano ali, eu já tinha 13 anos. Aí assisti o Avançado 1, mas já não era com ele, fiz com o Renatão Mafuso. Foi bem interessante. Na sexta-feira, quando ele arregala aqueles olhão azul lá, interessante, foi muito interessante. Depois, agora em 21, vim repetir o meu básico com a filha dele, olha que legal, né, essas coisas bem legais, que isso é Provida me forneceu. Enfim, aí fiz o Avançado 1. E aí foi chegando o fim do ano, meu pai veio e falou: "Ó, doutor Celso falou para você fazer a introdução". Falei: "Mas eu não repeti o avançado 1". Ele falou: "Não, não, doutor Celso falou que você não vai repetir o avançado 1, você vai fazer o introdução, direto". Falei: "Tá bom, bora, né". 13 anos de idade. E assisti aquela introdução de dezembro de 81, né. E naquela semana, fantástica semana, né, com ele, e aquela semana ele estava brilhando, né. E aí eu olhava para ele, um dia lá, eu estava lá e falei: "Nossa senhora, já pensou se quando esse homem morrer, o que que vai acontecer com essa turma?". Não sei por que me veio esse pensamento, ele tinha 41 anos, um sujeito forte, jovem, né, mas veio esse pensamento, né. E aí, sexta-feira acabou, sábado, eu, meu pai, fomos lá era o clube de campo, era a inauguração do clube de campo. E fomos para o clube de campo, passei o dia lá, fiz um monte de flexão com o Roberto Carlos Lencioni. A gente fazia as flexão no meio da turma, era muito engraçado. Era o meu professor de kung fu, né, era o cara que, pô, era o chefe do esportivo, e a turma toda lá. Foi legal. Ainda tudo meio de terra, pô, os módulos começando, aqueles módulos primeiros que eram meio de madeira, né. O módulo lá do meu pai, sei lá, era 12, 15, era um módulo muito no começo, a gente tinha um módulo lá, começando a construção daquele negócio lá. Enfim. Aí, era umas 5 e pouco da tarde, meu pai: "Vamos embora?". Falei: "Putz, vamos, né". Aí, estava o mestre num local ali, estava com a segunda filha dele no colo, ela era pequenininha. E aí o meu pai: "Vamos lá despedir do mestre?". Falei: "Vamos". E aí fomos lá começar a conversar com ele, e ele grandão, né, 13 anos, eu era menor, né, então eu olhava para cima, assim, atrás dele aquele céu azul maravilhoso, de fim de tarde lá em Araçoiaba. E ele falava para o meu pai: "Poxa, Cortes, não vai embora, porque hoje é um dia tão especial, fica com a gente aí, poxa, hoje vai ser legal, né". E eu olhando, né, para ele, atrás dele aquele céu, e de repente uma luz muito interessante, forte, meio fosforilante, passou lá no céu, atrás dele. E aí, eh, eu olhei aquilo, olhei para o meu pai, que nós 2 estávamos de frente para aquele negócio, e ele de costas. E aí ele olha para o meu pai.
sem se virar, aponta para trás e fala: "Cortes, não vai embora, hoje é um dia especial e meus amigos já estão aí". E essa foi a última frase que eu ouvi dele, porque no fim desse dia, ele morreu. Pessoal, é é ele que trouxe, mas ele trouxe a lembrança para vocês todos. É só você lembrar, já está aí dentro, não está fora e nunca esteve, né. Então, agradeço a provida de se manter como luzeiro, com erro e acerto, tanto faz. Todas as outras escolas que eu passei, agradeço também, muito obrigado. Só agora numa nota pessoal, eu só fui fazer o 4 para frente, até o fim do 4,5, depois que eu aprendi a fazer transcendência. E eu só fui aprender isso com 53 anos de idade. Então, do último dia que eu vi, até o dia que eu entendi o que ele tinha falado, demorou 40 anos, mas eu vi. E não estava fora, estava dentro. E aí quando você vai para dentro e entende, sabe quem você encontra? Doutor Celso Charuri, assim como o mestre dele, e assim como tantos outros. Então, turma, essas besteiras aí, eu preciso do material, eu preciso do não sei o quê, eu preciso passar de curso, eu preciso do crachá, você precisa de nada. Você precisa voltar para dentro. Você precisa destruir o seu ego, entender quem é que existe, entender quem é o eu sou, e aí reconstruir o seu ego a partir disso e mostrar para os outros. Vire o talismã para o outro. Tanto faz o crachá que você tem, tanto faz a cidade que você mora, tanto faz. Obrigado, Provida e Promente. Tchau, pessoal.